não tá prosseguindo a gravação, mas vamos lá. A gente viu, né, que a glicólise, ela possui 10 etapas, tá? Nós paramos, né, na quinta etapa, tá? Então, ela vai das etapas, né? Ela vai dar a primeira reação, né? Então, a primeira reação, onde a glicose ela é fosforilada em glicose 6-fosfato, tá? Então, nessa etapa, a gente precisa saber entender que ocorre o gasto de uma molécula de ATP e a fosforilação da glicose ela é realizada pela enzima exoquinase, tá? Essa reação é uma reação muito importante, lembrando que eu falei, por quê? Porque ela prende a glicose no interior da célula, tá? Então, por isso que essa reação é muito importante. A segunda reação é da glicólise, tá? A glicose 6-fosfato, peraí, a glicose 6, peraí. Então, essa a gente está indo aqui na fase de preparação e regulação e gasto de energia, tá? A segunda reação, que é a primeira reação, tá? A segunda reação é a glicose 6-fosfato, é isomerada em frutose 6-fosfato, e essa etapa é realizada pela enzima fosfato exose isomerase, tá? Então, glicose 6-fosfato vai a frutose 6-fosfato, tá? Porque eu falei que para que se possua um sítio de entrada para a frutose da dieta da glicose, tá? A terceira etapa, tá? A terceira etapa, a frutose 6-fosfato é fosforilada em frutose 1,6-bifosfato. E aí, nessa etapa, tá? Também ocorre o gasto de uma molécula de ATP. E também a fosforilação da frutose 6-fosfato, tá? Que é realizada pela enzima fosfato frutoquinase. Ou seja, vocês veem que é só decoreba, tá? É só decoreba. A quarta reação, perdão, foi. A quarta reação, a frutose 1,6-bifosfato, ela é dividida em duas moléculas, a dihidroxiacetona e a gliceraldeído 3-fosfato, tá? Essa crivagem é realizada pela enzima aldolase, tá? Só que ela, por exemplo, corresponde, aí tem os percentuais, né? 96% vai a dihidroxicetona fosfato e a outra gliceraldeído 3-fosfato, os 4%, tá? Já a quinta reação da glicólise, tá? A dihidroxiacetona fosfato, ela vai ser convertida, tá, em gliceraldeído 3-fosfato, tá? Isso é necessário por quê? Porque somente a gliceraldeído 3-fosfato, ele pode ser degradado diretamente nos espaços subsequentes da glicólise, tá? E essa conversão, ela é realizada pela enzima triolase fosfato isomerase, tá? Então, somente o gliceraldeído 3-fosfato, ele pode seguir sendo degradado, tá? É na outra fase da glicólise, tá? Então, na outra fase é da glicose. Então, a gente entende, né, que para cada uma das moléculas de glicose que entra no processo da glicólise, ocorrerá a oxidação de duas moléculas de fosforoglicerídeo em ácido difosforoglicerídeo, tá? Então,
ao terminar a fase de investimento, que a primeira fase é investimento, a outra é pagamento, você investe para depois você, né, no caso, receber. Então, ao terminar a fase de investimento da glicose, a gente gera 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato com gasto de 2 ATPs, tá? Então, nessa etapa, né, a energia liberada pela hidrólise é transferida para a síntese de ATP a partir da ADP e do fosfato inorgânico. Então, o ácido 1,3 de fósforo glicerídeo, né, sai aqui o fosfato, né, com cofator, é necessária a presença do cofator magnésio, vai a ácido 3-fósforo fósforo glicírico, quase que não sai, tá? Então, a gente tem aqui a fase preparatória, tá? Como eu falei anteriormente, é a fase de preparação, regulação e gasto de energia, a fase de investimento, onde a gente tem as principais enzimas envolvidas. É glicose para glicose 6-fosfato, exoquinose. Glicose 6-fosfato para frutose fosfato, fosfato isomerase. Frutose 6-fosfato, a frutose 1,6-fosfato, a gente vai ter ali a ação da fosfato frutose quinase e aqui da frutose 1,6-fosfato, tá? A gente vai ter aqui, né, como eu coloquei aqui, a aldalose, né, que vai converter a frutose 1,6-fosfato a dihidroxiacetona fosfato, tá? Então, essa é a primeira fase, aqui, que é a fase de investimento, tá? Agora vamos à segunda fase, que é a fase 2, de produção e oxidação de ATP, tá? Que são também 5, são as 5 últimas reações, são 10, 5 nas de investimento e 5 nas de pagamento. Então, vamos agora à fase de pagamento, né? Até que enfim. Vamos lá. Na segunda fase, então, nessa etapa, ocorre a adição de NAD, tá? E fosfato inorgânico. Então, a partir dessa etapa, teremos 2 gliceraldeídos e 3 fosfatos, tá? Então, a gente tem na sexta etapa da glicólise, ocorre a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato em um 3-bifosfato glicerato. Então, envolve a adição do fosfato e a transferência do elétron ao NAD+. Então, NAD+, vai ser um transportador, tá? De energia e é reduzido a NADH ao receber 2 elétrons e um próton, tá? E essa conversão, ela vai ser realizada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, tá? Então, essa é a reação 6. Ah. Então, é importante a gente lembrar que as moléculas de ATP e de NADH, elas devem ser regeneradas para que, para que elas possam ser utilizadas, tá? Então, assim, as moléculas de ATP, elas são regeneradas em ADP, tá? Mais PI, que é o fósforo, tá? Com o segmento, para o segmento das atividades metabólicas, tá? Já a molécula NADH, ela pode seguir 2 caminhos para a sua regeneração, tá? Ela pode sofrer a fermentação, tá? Condição em que eu falei lá no início, que só vai ocorrer em anaerobiose, tá? Ou então ela pode atuar como doadora de prótons e elétrons na fosforização oxidativa, tá? Que ocorre em organismos aeróbicos. Então, aqui a gente vai ter a reação 7, que ela é catalisada pela enzima 1,3-bifosfato glicerato. Então, a 1,3, né, BPG transfere um grupo fosfato para uma molécula de ADP, dando origem a uma molécula de ATP e 3-fosfoglicerato.
Primeira etapa que vai sintetizar ATP diretamente na via, tá? E o 3-fosfoglicerato, que é a reação 8. Então, a enzima fosfoglicerato mutase, ela muda a posição do grupo fosfato, dando origem a 2-fosfatoglicerato, que é o grupo fosfato ligado ao carbono 2, tá? Então, que acontece essa mudança aqui, tá? Deixa eu botar aqui, que eu acho que deixa eu botar aqui mais ações para ampliar o slide para todo mundo ver. Acho que fica melhor assim, peraí. Pronto, dá para ver direitinho. Tá. Bom, a reação 9, que é uma reação de desidratação catalisada pela enzima enolase, então 2-fosfoglicerato é desidratado, formando um fósforo enolpiruvato e um composto altamente energético. Então, o ácido 3 é fosfoglicerato, né? Pela ação da mutase, vai a ácido 2-fosfoglicerato, no caso glicírico, que pela ação da enolase, que é uma reação de desidratação, vai a ácido fósforo enolpiruvírico, tá? E a reação 10, finalmente, graças a Deus, que a gente vai ter a molécula de piruvato. Então, a enzima piruvato sinase transfere do grupo fosfato do fósforo enolpiruvato para uma molécula de ADP, formando então uma molécula de ATP e o piruvato. Então, para cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato, produz 2 moléculas de ATP na glicólise. Então, são produzidos ao todos 4 ATPs e gastado 2. Tá? Então, o saldo energético é de 2 moléculas de ATP e de 2 NADH por molécula de glicose. Tá? Então, a gente tem aqui, no final das contas, aqui, a molécula de piruvato, ácido pirúvico. Tá? A gente vai ter aqui a fase de pagamento, que é a produção de ATP e oxidação, tá? Que no final aqui a gente vai ter as 2 moléculas aqui de piruvato, tá? No saldo de 2 ATPs, tá? A gente tem que lembrar, né, que o quê? Que na glicólise, tá? Entra uma molécula de glicose com 6 carbonos, tá? 12 hidrogênios e 6 oxigênio, e sai 2 moléculas de piruvato com 3 carbonos cada, tá? 2 moléculas de piruvato. Então, a glicose se quebra, né? E no final da via sai 3 carbonos, 2 moléculas de piruvato. Tá? Então, aqui a gente está resumindo aqui, né? A primeira etapa da glicólise, né? A quebra da molécula da glicose, tá? NAD e FAD são moléculas carreadoras de H+, então cada molécula vai carregar 2 átomos, tá? A gente tem aqui que a glicólise vai acontecer no citoplasma da célula, tá? Produzindo esses produtos, que são 2 NADs, 2 ATPs, tá? E 2 ácidos pirúvicos, tá? Aqui é só o resumo também, tá? Então, aqui a gente vai ter estágio 1, que é a preparação da glicose, investimento de energia para ser recuperada para mais tarde. Estágio 2, a quebra e rearranjo da molécula de glicose em 2 ou mais moléculas de 3 carbono. Estágio 3, oxidação e geração de energia, tá? Dividida em investimento e pagamento. E a gente tem aqui, né, a regulação da glicólise, tá? Então, para a gente regular, né, a gente precisa regular essa via, tá? Ter etapas que tenha função, tá? Porque a função, né, assim, da glicólise é formar ATP, tá? E para isso a gente tem percussores para essa síntese, tá?
E dentre esses precursores, a gente vai ter, né, como os principais reguladores da glicólise, a fosfofrutoquinase, tá? Que é a principal enzima que é envolvida no controle da via glicolítica, tá? Então, altos níveis de ATP e citrato exercem uma inibição dela, tá? Outra agente que pode inibi-la é o pH, né? Principalmente dentro da fermentação lática, tá? E ela vai ser estimulada pela frutose 6-fosfato, tá? AMP cíclico e ADP, tá? A adenilcitocinase, né? O mecanismo rápido é de reparação de ATP a ADP, tá? A isoquinase, tá? Ela é inibida pelo próprio produto da glicose 6-fosfato, tá? E a piruvotuquinase, que controla o final da via, que gera ATP e piruvato, tá? Então, o ATP e acetil-CoA vai inibir o acúmulo de alamina, tá? Então, a gente entende que o quê? Que é indispensável, né, no final das contas, garantir que o nosso organismo produza energia, né, de maneira eficiente, tá, e adequada às necessidades que ele venha a possuir, tá? Evitando, assim, desperdício, evitando acúmulo de metabólicos intermediários, tá? E essa regulação ela vai ocorrer em diferentes níveis, tá? E vai envolver essas citocinas, não, perdão, essas enzimas que eu citei, tá? Essas enzimas elas são chaves, elas vão catalisar as etapas elas vão atuar dentro da via glicolítica, tá? E são elas, né? A exoquinase, a piruvatoquinase e a fosfotoquinase, tá? Então, lembrando, então, quando há acúmulo de glicose 6-fosfato, a exocinase é inibida. Então, isso evita o excesso que a glicose seja fosforilada, tá? Isso é importante para manter o equilíbrio entre a oferta de glicose e a demanda energética da célula, tá? A piruvatoquinase, ela é inibida pelo ATP, tá? Que indica que a célula já tem energia suficiente. Então, quando essa piruvatoquinase, ela é inibida, indica que a célula já tem energia suficiente, tá? E é pelo citrato intermediário que a gente vai ver lá no ciclo de Krebs, tá? Então, mostra que o fluxo do carbono já está elevado, tá? Então, esses inibidores, né, eles vão reduzir a atividade da via glicolítica quando há energia intermediários do carbono em excesso, tá? Por outro lado, a piruvatoquinase, né, como eu falei aí, ela é ativada pelo AMP cíclico, tá? E o ADP, né, que eles vão sinalizar quando tem baixa energia, tá? E aí o aumento numa porção de AMP cíclico e ATP indica que a célula precisa de mais energia, estimulando a glicólise para produzir ATP, tá? E a fosfotoquinase, né, a frutose 2,3-fosfato, também vai ativar, tá, essa piruvotoquinase, tá, mesmo em níveis altos de ATP, tá. Então, a gente vai ter essas funções, né. Então, a piruvatocinase, ela vai ser inibida por ATP, nas P-acetil-CoA, que indica que a célula já tem energia suficiente, tá? Então, é basicamente essas enzimas que vão controlar a glicólise, tá? E é basicamente isso, gente. Essa é a parte de glicólise, tá? Vamos agora a ciclo de Krebs.